Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por favor, curve a sua cabeça, agora eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor, esse privilégio que é pregar a Tua palavra, que é compartilhar, Senhor, a Tua carta de amor com a Tua noiva. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, de mim nessa noite, para que eu possa ser fiel àquilo que o Senhor falou no meu coração. Ó Deus, e prepara a Tua noiva para receber essa palavra do céu, para que essa palavra, Senhor, seja como aquela farinha que o Eliseu colocou na panela que havia veneno. Senhor, que essa palavra, a Tua palavra, ela venha neutralizar o efeito de todo o veneno que porventura nós tenhamos comido nesses dias. Em nome de Jesus, Senhor, cerca-nos com a Tua presença, ministra, Senhor, a Tua palavra, a sabedoria do Espírito Santo no nosso coração. Senhor, nós declaramos nessa noite, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E nós declaramos nessa noite que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Declaramos, Senhor, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará nessa noite, em nome de Jesus. E toda língua que se levantar em juízo contra nós, o Senhor a condenará. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Queremos compartilhar essa palavra que nós compartilhamos de manhã, no culto da manhã. Tudo é uma bênção. Amém, queridos? Você pode dizer isso para o seu irmãozinho aí do lado? Diga para ele: tudo que estiver acontecendo na sua vida, tudo, diga tudo, ok? É uma bênção. Até aquilo que você pensa que não é? Até aquilo que você pensa que é uma derrota, que é uma tragédia na sua vida, eu vou te mostrar na palavra hoje que na verdade está construindo a sua vitória. Amém, queridos? Então, esse é o nosso tema hoje à noite. Tudo é uma bênção. Irmãos, que promessa maravilhosa é essa? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ok? Todas as coisas, tudo que acontecer com alguém que realmente ama a Deus, está construindo algo bom na vida dessa pessoa. Amém? Agora, se eu perguntasse aqui hoje à noite, quantos de vocês amam a Deus? Aí vocês vão dizer assim para mim: eu amo a Deus. Mas isso é muito assim, muito subjetivo. Tem que ser algo mais prático, não é? Como assim amar a Deus? Irmãos, amar a Deus é muito mais do que a gente dizer, não é? Que ama a Deus. Isso eu quero te mostrar hoje à noite. É por isso, olha, quando eu estou dizendo que tudo é uma bênção, é por isso que o apóstolo Paulo diz assim: em tudo dai graças, não é? Por que eu tenho que dar graças em tudo? Em tudo, porque tudo é uma bênção. Tudo que está acontecendo comigo é bom. Amém, queridos? Então por isso que eu tenho que agradecer. Mas como é que eu vou dar graça por algo tão ruim que aconteceu na minha vida? Porque isso é uma bênção, meu irmão. Você vai ver como que isso é uma bênção. Agora, essa promessa, escuta bem, essa promessa que eu estou falando, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, essa promessa também está condicionada a um mandamento ou a alguns mandamentos, não é? Porque toda promessa na Bíblia está condicionada a um mandamento. Você vê uma promessa na Bíblia, tem um mandamento ali relacionado àquela promessa, não é? Então essa aqui não é diferente. É isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Então essa promessa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ela tem mandamentos, ou seja, gente, respostas
que a gente tem que dar, respostas certas que a gente tem que dar. Se a gente der essas respostas, eu quero falar com vocês hoje à noite, irmãos, todas as coisas que nós estamos vivendo vai cooperar para o nosso bem. Agora, se a gente não der essas respostas certas, não é? Se a gente não for obediente a esses princípios, o que é que vai acontecer? Realmente, essas coisas vão nos atingir, não é? Elas vão realmente nos afetar. Mas é sobre isso que o Espírito Santo quer falar com você hoje à noite, comigo, porque começou comigo, não é? Numa dessas manhãs, nessa semana, eu fui para Deus, não é? A Meila é minha testemunha. Assim, foram 2 dias, né, de trevas, foram 2 dias de trevas, mas numa dessas manhãs, quando eu li esse versículo, que aquilo que eu estava vivendo era uma bênção, na verdade, que aquela coisa ia contribuir para o meu bem, não é? Meu Deus, a Meila é minha testemunha, como eu me levantei naquela manhã, não é? Eu dei um pulo dali e disse: amor, está resolvido, Deus falou comigo. Amém? A palavra de Deus é tremenda, gente. Por isso que eu digo para você, você não negocia o seu tempo a sós com Deus, porque lá você resolve tudo, lá você resolve tudo, não é? Mas então vamos ver comigo aqui essas 4 respostas de 4 pessoas tremendas na Bíblia, que é o Daniel, o Paulo, a Esther e o José. Essas 4 respostas que eles deram, preste bem atenção, em momentos da vida deles, que realmente, gente, era um momento de aparente derrota completa, de aparente caos completo, não é? Situações que não tinham saída realmente, mas como eles deram a resposta certa, o que aconteceu com eles? Nós vamos ver, aquela situação que era para ser realmente o objeto de derrota deles, virou justamente o degrau que eles pisaram para alcançar a vitória, amém? E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que o que você está passando é uma bênção, se você der a resposta certa, não é? Seja na área emocional, seja na família, seja na sua vida financeira, seja em qualquer área da sua vida que você está passando por essas coisas, não é? Se você responder corretamente, você vai ver, você vai dizer: justamente isso que eu achava que era a minha derrota, não é? Realmente era a nossa vitória. Amém, queridos? Né? Então, eu sempre digo, né, e eu quero continuar dizendo que, para mim, esse lugar onde nós estamos, essa igreja é um memorial. A Bíblia é um livro de memoriais, né? Tem muito isso na Bíblia. Construir um memorial ali para sempre lembrar daquele lugar, não é? Aquela ação de Deus. Irmãos, e essa igreja para mim é um memorial, porque a gente foi derrotado com aquela obra embargada, com o veredito, né, do procurador lá do município, de que não tinha como resolver aquela situação. A gente já tinha enterrado ali uns 30 mil reais no começo. E, meu irmão, pelo amor de Deus, pensa numa tribulação que foi para mim, não é? Porque eu me sentia responsável por ter começado um negócio, não é? Eu tomei toda a responsabilidade de começar, não é? Algumas pessoas disseram: olha, é muito caro, a gente não vai conseguir e tal. Não, vamos. E, meu irmão, quando eu vi aquele negócio embargado, com todo aquele dinheiro enterrado ali, meu Deus, foi uma tribulação, né? E demorou 1 ano para desenrolar. Mas hoje, irmãos, quando eu abro, não é, a porta do apartamento pastoral, eu dou de cara com a Ravan, não é? Essa rua que foi construída aqui do nosso lado, meu irmão, e agora eles estão construindo o nosso estacionamento, aleluia, né? Porque agora vai começar as obras desse lado, aí agora a gente estão construindo o nosso estacionamento, né? Aí, vamos mandar fazer uma passarela para, né? Irmãos, aquilo que parecia ser realmente a nossa derrota, era na verdade Deus nos abençoando, amém, queridos? E isso é um memorial, a gente nunca pode esquecer essa obra de Deus, né? Então, irmãos, vamos ver comigo aqui essas 4 respostas dessas 4 pessoas tremendas de Deus,
essas respostas que eles deram nesse momento tão terrível da vida deles, não é? Primeiro, então, é o Daniel. A resposta que o Daniel deu nesse momento dele, quando as coisas ruins aconteceram com ele. Qual foi a resposta que o Daniel deu? Amar a Deus. Porque olha o que diz aqui, né? Todas as coisas cooperam para o bem de qualquer pessoa, daqueles que amam a Deus, não é? E o Daniel, irmãos, ele foi alguém que realmente amou a Deus. Como eu disse, amar a Deus é muito subjetivo, mas Jesus colocou isso de uma forma mais prática, quando ele diz assim: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, não é? Agora sim, agora a gente pode responder: você ama a Deus? Eu sei esse mandamento, então eu tenho esse mandamento no meu coração, eu sei, não é, o que eu tenho que fazer, mas eu estou fazendo. Então a minha resposta, se eu amo ou não, está relacionada à minha obediência. O amor é obediente. Amém, queridos? E o amor é um mandamento, porque Jesus disse que, na verdade, é o principal mandamento, Marcos 12:30, que é para a gente amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Ou seja, o nosso amor a Deus tem que ser, não pode ser esse negócio de só, eu amo a Deus. Irmão, nosso amor a Deus tem que ser igual o dele por nós. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. O que ele espera de nós é esse amor total, não é? É esse amor radical, de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, com toda a força. É o amor de corpo, alma e espírito. Amém, queridos? Agora, irmãos, quando eu estou dizendo que o Daniel amou a Deus, na verdade, o que eu estou dizendo é que o Daniel, ele obedeceu de uma forma muito radical. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: a nossa obediência tem que ser total, ela tem que ser imediata, total e com uma boa atitude. Essa é a obediência verdadeira. Essa obediência que é parcial, essa obediência que é com uma atitude ruim, reclamando, não é obediência. E a atitude do Daniel, gente, é muito linda. A obediência do Daniel é muito linda. Veja bem comigo aqui, ó. Que eu estou falando que no momento mais difícil, que seria a derrota do Daniel, aquilo virou a favor dele. Por quê? Porque ele obedeceu radicalmente. Quer ver? Não é? Ele está debaixo de um decreto de morte, porque o rei foi convencido pelos inimigos do Daniel de baixar um decreto que todo aquele que orasse a um outro Deus que não fosse o rei deveria ser lançado na cova dos leões. A gente conhece essa história, não é? Então Daniel tem uma escolha, escuta bem aqui, ó. Ele está diante de um dilema: se eu desobedecer a Deus, eu vou viver e vou ser promovido, ok? Eu vou ter sucesso aqui na Babilônia. Se eu decidir obedecer a Deus, eu vou morrer. Irmão, um segundo para você pensar, não é? O que você faria no lugar do Daniel? Qual a resposta, gente, que a gente está dando nesse momento que Satanás dá o veredito contra nós? Pá, condenado, vai ser derrotado, vai dar tudo errado para você. Qual a resposta que nós estamos dando? Nós estamos dando uma resposta de obediência total, que é amar a Deus. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, se nós amamos a Deus. E Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se eu estou passando por um momento muito tenso, difícil, impossível, eu vou ter que tomar uma decisão. Irmãos, eu vou te dizer, funciona assim. Porque olha, eu lembro nesse momento aqui mesmo da igreja, que a gente podia, foi nos dada a opção de declarar que aquele lugar lá, na 12, seria uma escola e não uma igreja.
Se a gente declarasse que fosse uma escola, a gente podia continuar a construção. E a gente então reuniria como igreja na escola. Ou seja, olha a decisão. Então, se eu mentir, está resolvido. Então, qual que é o momento difícil que você está vivendo? Eu quero te dizer que você vai ser colocado nessa posição de escolher amar a Deus totalmente. Irmãos, eu acho lindo o que o Daniel faz. Quando ele toma conhecimento do decreto, a primeira coisa que ele faz, já está na hora da oração dele, ele sabe que ele vai subir ali pela última vez. Eu acho que ele subiu chorando aquela escada, não é? E ele vai, e ele sobe, e ele se ajoelha de frente, né, para Jerusalém, como ele costumava fazer, e ele começa a orar. Ele sabe que quando ele descer, vai estar lá um camburão da Polícia Federal para prendê-lo. Mas ele foi, acho lindo isso. E aí ele ora, e quando ele desce não deu outra. Estava todo mundo lá, a polícia lá fora, porque ele cometeu um crime. Porque ele contrariou o mundo. Porque, irmãos, o mundo quer ditar a lei. Ele quer que você e eu obedeçamos a lei dele. O príncipe deste mundo quer governar a nossa vida, não é? E ele que está dizendo assim, olha, isso aqui é bom, isso aqui é legal, mas isso que você está fazendo aí é ilegal. Meu irmão, a gente tem que escolher a constituição que a gente vai seguir, amém, queridos? A constituição do reino de Deus diz que era para orar, era esse o princípio, amém? E o Daniel então decide orar. Aí o que acontece? Ele vai preso, nós sabemos do que aconteceu. Ele foi lançado na cova dos leões. Por mais que ele era amigo do rei, o Dario ainda tentou articular para tirar o Daniel de lá, mas o decreto do rei era irrevogável, não tinha jeito. Talvez você esteja pensando assim, não tem jeito para mim. Entende o que eu estou falando? Irmãos, o Daniel foi lançado lá. A Bíblia diz que de manhã o Dario gritou lá fora, o rei Dario gritou lá fora, Daniel, será que o teu Deus pode te livrar? E o Daniel grita lá de dentro, ó rei meu senhor. Meu irmão, ele estava vivo, os leões estavam tudo dormindo. Ó rei meu senhor, o Deus que eu sirvo fechou a boca dos leões para não me causar nenhum dano. Meu Deus, o Dario já estava chorando lá fora, remova essa pedra rápido. Irmãos, eles removeram a pedra, o Daniel sai correndo, eles se abraçam ali fora. Meu Deus do céu, que cena emocionante. Mas o que marcou a vida do Dario foi que ele disse, agora os inimigos do Daniel, pode lançar ele lá dentro. E mal eles foram entrando ali, os leões já foram ferozes, pulando em cima deles e despedaçando todo mundo e matando todo mundo. Irmãos, aquilo impactou tanto a vida do rei Dario, que ele fez um decreto, Daniel 6:26, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. O versículo 28 diz, Daniel prosperou no reinado de Dario. Irmãos, aquilo que era o objeto de derrota para o Daniel virou justamente o trampolim para ele subir mais um pouco. Quem está me entendendo? Irmãos, agora, o que é que a gente tem feito? A gente não tem dado a resposta certa, não é? Então, quando a gente é colocado nessa situação e a gente é seduzido por Satanás para dar um jeitinho brasileiro, está amarrado, jeitinho brasileiro nada, não é? Não é jeitinho brasileiro, é jeitinho do diabo. Aí, irmãos, o que é que a gente faz? A gente cai na armadilha, não é? E aí as coisas não cooperam para o nosso bem. Então a gente pega a nossa Bíblia e diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus.
Mas amar a Deus é obediência total e radical. Amém? Então, se a gente der essa resposta, gente, realmente, se a gente cumprir esse mandamento, então a gente vai herdar essa promessa. Então, a primeira resposta, eu quero te perguntar, deixa eu te fazer a aplicação prática. Talvez o seu caso, né, não seja a oração. Talvez você não está vivendo esse drama do Daniel. Se eu orar eu vou ser preso. Se eu orar eu vou ser expulso da escola que eu trabalho, não é? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, talvez não seja, não é? Talvez seja falta de perdão. Você sabe que você tem que perdoar. Essa é a lei do céu, essa é a lei do reino. Você já sabe. Então você está ali vivendo um momento difícil na sua vida, e isso pode virar a seu favor, mas em vez de você cumprir o mandamento, a lei, expressar o seu amor a Deus, o amor verdadeiro a Deus, pela obediência radical, ainda que isso doa em você, porque a gente perdoar é perder, é sofrer o dano, é pagar a conta. Eu brinquei esses dias com o pessoal que eu estava dando aula. Eu falei assim: imagina o cara pede o teu cartão de crédito emprestado e compra lá o Corolla, né? 80 mil reais, e depois ele não paga. Aí você, como o dono do cartão, se vê em apuros. Irmão, perdoar é você pagar o Corolla para ele. Já pensou? E aí perdoar é quando ele passar no Corolla dele agora. Ele passa no Corolla novinho lá fora. Perdoar é você não ficar com ódio dele quando ele passar lá na frente com o Corolla que você comprou. Perdoar é pagar a conta, é perder. Amém, queridos? É isso que é perdoar. Então, querido, talvez o seu drama não seja do Daniel. Talvez nós não estejamos vivendo uma situação assim: puxa, se eu for obediente a esse princípio da palavra, eu posso ser expulso do meu trabalho. Talvez não seja esse, como foi o Daniel, mas talvez seja outro. Talvez seja na área da generosidade. Porque, irmão, quando a gente está passando um problema na área financeira, deixa eu te falar qual que é o desafio do Espírito Santo para nós. Toda vez eu já vivi isso, muitas vezes. Na verdade, como a gente está sempre querendo expandir o reino de Deus, a gente sempre está nessa situação: falta dinheiro, não é? Mas eu sei o princípio, eu já aprendi. Sabe qual que é o princípio que o Espírito Santo me desafia sempre? Você está precisando? Então dê, não é? Porque Deus sempre vai me provar na área da minha necessidade. Não foi assim com Abraão? O Abraão queria ter muitos filhos, Deus pediu o filho dele. A viúva de Serepta não tinha comida, Deus pediu a pouca comida que ela tinha. Gente, isso é bíblico. Jesus queria dar pão e peixe para todo mundo. O que ele pediu? Pão e peixe. Então, sempre que nós estamos vivendo um drama na vida financeira, a mensagem do Espírito Santo para você é: não tenha medo de confiar na minha palavra. Mas o diabo diz: não, se você der isso, vai ficar pior a tua situação. E você cai na mentira dele. Gente, obediência radical é prova de amor a Deus. Lembra que Jesus falou para o Pedrão: Pedro, você me ama? Claro que eu te amo. Então, obedeça o que eu vou falar para você agora. Cuide das minhas ovelhas. Porque, irmãos, o Pedro não entende, e ele pergunta de novo: tu me amas? Te amo. Então obedeça. Tu me amas? Te amo. Então obedeça. Porque, irmãos, o que Jesus entende por amor é obediência radical. Amém, queridos? É isso que é verdadeiro amor. Muito bem. Então o Daniel deu essa resposta. Ele amou radicalmente. Isso sim é amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. E aquilo que seria a derrota virou a vitória de Daniel. Segunda pessoa, o apóstolo Paulo, e a resposta que ele deu nesse momento da vida dele, de um momento tão terrível, uma derrota tão terrível, mas também, irmãos, aquilo virou, na verdade, a grande bênção na vida do apóstolo Paulo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Maravilha, mas não é só isso.
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Amém? Então veja bem, não só uma obediência radical, que é o amor, mas, irmãos, essa fé no propósito de Deus para a minha vida. Eu acho tremendo isso. Ok, queridos? Isso, irmãos, isso é uma chave. A maior tragédia na vida não é a morte. Na verdade, a maior tragédia na vida é viver sem propósito, não é? E o apóstolo Paulo é tão tremendo, quando ele está ali naquele naufrágio. Eu acho tão tremenda essa frase dele. Quando ele está lá no naufrágio, irmão, está tudo acabando, 270 pessoas desesperadas ali. Meu Deus, os marinheiros experientes, querendo pular do navio para salvar a pele. Meu Deus do céu. Aí o Senhor aparece para o Paulo numa visão. Aí olha o que o apóstolo Paulo diz, eu acho tão tremendo. Ele diz assim mesmo: pessoal, Atos 27, 22, eu vos aconselho, não desanimem, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente um navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus te pôs, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Escuta isso aqui, ó. Irmão, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Meu irmão, pensa, o navio despedaçando, todo mundo gritando, ele pula lá no meio. Pessoal, todo mundo tranquilo, ninguém vai morrer. Por que essa fé? Por que ele está descansado? Porque ele tem certeza que Deus falou para ele: você vai chegar em Roma. Eu preciso que você chegue em Roma. Os teólogos dizem que o apóstolo Paulo passou aproximadamente 7 anos em Roma. Irmãos, ele virou o Império Romano, que era o centro do mundo, de cabeça para baixo. Irmãos, o evangelho explodiu depois de Roma. O evangelho é o evangelho até Roma. Depois de Roma, irmãos, a pregação do evangelho explodiu. Era estratégico. Deus queria que o apóstolo Paulo fosse e chegasse em Roma. Agora escuta bem. Quando ele fala assim: olha, pessoal, pode ficar tranquilo, porque eu ainda não cumpri o propósito. Deixa eu te dizer uma coisa que Deus me deu hoje de manhã. Nessa estrada, gente, vocês estão vendo aí de cima uma estrada aqui, ó? Eu estou vendo uma estrada aqui, ó. Nessa estrada que conduz ao propósito de Deus, ok? Nessa estrada, você é invencível e imortal. Amém, queridos? Nada pode te pegar nesse lugar. Sabia disso? Se você descobrir o seu propósito e você... Porque muita gente fala assim: eu tenho um chamado. Irmãos, Deus não honra o chamado, Ele honra a obediência ao chamado. Amém? Então quando eu estou naquela direção do propósito de Deus para a minha vida, aí sim eu estou protegido, eu sou invencível e eu sou imortal. Obrigado. Irmãos, é tremendo o que acontece com o apóstolo Paulo aqui. Escuta aqui. Se você ler Atos, do capítulo 21 ao capítulo 28, você vai descobrir uma coisa, que na verdade é só a prisão do Paulo. Ele é preso no capítulo 21, e até o capítulo 28 é o apóstolo Paulo, irmãos, coitado, prestando depoimento no Sinédrio, diante do Festo, diante do Félix, diante do rei Agripa. Ele sempre contando a mesma história. Irmãos, isso demorou anos. O cara ficou preso por anos, ninguém resolvia o problema. Irmão, isso não é uma derrota? Pensa comigo. Isso não é uma tribulação? Gente, ninguém está passando aqui uma tribulação dessa. Não tem ninguém aqui que está preso. Eu estou vendo vocês. Vocês não estão numa prisão, esperando o julgamento que nunca chega. Uma prisão terrível, injusta. Porque o cara estava pregando o evangelho, gente. Ele foi preso por pregar o evangelho. E ele está há anos preso. Não é uma derrota? Não é uma aparente derrota? O apóstolo Paulo não poderia ter desistido nesse momento da vida dele.
Gente, muitos teriam desistido. Muitos teriam pensado assim: meu irmão, eu estou pagando todo esse preço aqui, eu estou dando a minha vida pelo Evangelho, e eu estou perdendo tudo, estou perdendo a minha juventude, o resto da minha juventude, estou preso aqui. Talvez ele tenha ficado preso uns 5 anos esperando o julgamento. Agora escuta o que é que vai acontecer. Quando os inimigos do Paulo viram que realmente, olha, rapaz, esse cara nunca vai ser julgado, a gente tem que matar esse cara, porque ele está conseguindo pregar o Evangelho da prisão. Todo mundo que é preso e vai para a cela dele vira crente. Os caras chegam lá, viram crente e saem de lá pregando o Evangelho. Então o nosso problema não foi resolvido. Irmão, o cara é violento. Ele está preso lá e chega lá o Onésimo, que fugiu do Filemon. Onde que ele vai parar? Na cela do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo só dá uma olhadinha para ele, igual um leão faminto. Vou te pegar. Meu irmão, daqui a pouco o apóstolo Paulo prega o Evangelho para esse cara entrega a vida a Jesus. O apóstolo Paulo escreve uma carta que está na Bíblia, a carta a Filemon, e diz: olha, eu estou te enviando aí o meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas, cuida dele. Se ele te fez alguma coisa, se ele te deu algum prejuízo, coloca na minha conta. Eu podia te dar uma ordem, mas eu te peço isso em nome do amor. Recebe o meu filho Onésimo. Meu Deus, o cara dá trabalho até preso, gente. Então, os inimigos do Paulo disseram assim: vamos matar esse cara, vamos apagar esse cara, vamos deletar esse cara. E fizeram um voto, sob pena de maldição. Eles falaram assim: olha, enquanto o apóstolo Paulo não morrer, a gente não come. E eles conseguiram pedir ali pro Félix, não é, que transportasse o apóstolo Paulo para uma outra prisão, e no caminho eles matariam o apóstolo Paulo. Então, irmãos, eles estão jurados, sob pena de maldição. Aí o que acontece? Meu irmão, no caminho do propósito, eu sou imortal e invencível. Ninguém pode me tocar, ninguém pode me pegar. Essa informação vazou. Um garotinho, talvez um sobrinho do Paulo, soube disso, dessa trama, e denunciou para o Paulo. O Paulo disse: conta para o capitão da guarda. Quando foi contado, eles protegeram Paulo, colocaram uma grande cavalaria para proteger o apóstolo Paulo. Gente, ninguém conseguia tocar no homem. Finalmente, o Paulo é colocado no navio. Ele disse: olha, é o seguinte, eu sou um cidadão romano, então eu quero ser julgado pelo César. Porque ele sabia que ali em Israel era perigoso para ele. Meu irmão, na verdade tudo aquilo estava construindo um propósito. O Paulo tinha que pregar em Roma. Qual que é o propósito para o qual o Senhor te colocou aqui? Amém, queridos? Irmãos, enquanto o apóstolo Paulo não chegou lá e não cumpriu o propósito dele, nada pôde pará-lo. Agora escuta bem, aquilo que parecia, de novo, a derrota do apóstolo Paulo, na verdade, foi a grande vitória dele. Amém? Irmão, muitas vezes não, mas algumas vezes assim, de uma forma muito séria, talvez umas 2 vezes, eu cheguei com a pastora Meila e estava em crise, talvez umas 2 grandes crises nesses 16 anos, e amor, eu lembro, né, a gente conversando sobre eu fazendo um concurso para capelão da Marinha, e aí eu fui lá, fiz a minha inscrição, como capelão, não é? Porque a gente estava passando tanta crise, era tanta coisa, meu Deus, aquela coisa toda. Mas meu irmão, ali no meu tempo com Deus fez eu me lembrar daquela manhã, né? Há anos atrás, lá no laboratório da Universidade Federal Rural da Amazônia, onde eu trabalhava. Eu ali, lendo a minha Bíblia, porque eu chegava mais cedo, porque era o único tempo que eu tinha para fazer o meu TSD. E aí eu me trancava lá, antes de começar o expediente, naquela manhã. Irmãos, a presença de Deus foi tão violenta naquele lugar. Eu vou te falar o que aconteceu ali. Eu não consegui ficar em pé. Eu me tremia tanto chorando, né, com a palavra que Deus tinha me dado, que eu não posso te contar, não é? Eu me tremia tanto que eu não aguentei ficar em pé. E eu fui para o chão chorando. E Deus falou comigo. Ele foi muito... Irmãos, era uma sarça ardente. Eu nunca esqueço isso. Quando Moisés passou as crises dele, as dúvidas dele,
Deus fazia ele lembrar da sarça ardente, do chamado, do propósito para o qual ele nasceu. Por isso que ele nunca desistiu. Quem está me entendendo? Eu falei com a pastora Meila, amor, se eu fizer esse concurso, pode acontecer uma desgraça, eu posso passar, e eu vou sair daquilo que Deus traçou para a minha vida, e aqui é o meu lugar, e eu não vou sair daqui. Aqui eu sou invencível e imortal. Irmãos, se a gente não tiver essa convicção do nosso chamado, do propósito de Deus para a nossa vida, a gente não vai dizer como o apóstolo Paulo. Já pensou, irmãos, eu acho quase que uma arrogância do apóstolo Paulo. Ele fala assim, ó, pessoal, ninguém vai morrer, fica todo mundo perto de mim, porque não vai acontecer nada comigo. Então, se não vai acontecer nada comigo, quem estiver perto de mim, está tudo bem. Quem pular do navio vai morrer, só não vai morrer quem estiver perto de mim. É muita arrogância dele. Depois eu vou ter que pedir perdão para o apóstolo Paulo. Mas não é arrogância, é uma fé, gente. É uma fé no propósito de Deus. Amém, queridos? Ele sabe que enquanto isso não acontecer, ainda não chegou o fim. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: você é imortal, você é invencível, quando você está indo em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Ok, queridos? Então, essa é a segunda resposta. A resposta que o apóstolo Paulo dá nesse momento de tragédia da vida dele. Ele descansou no propósito de Deus para a vida dele. Eu sei, o Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou, esteve comigo. E ele disse: fica frio, Paulo, eu vou te levar em Roma. Você não vai morrer, e quem estiver contigo não morre também. Meu Deus do céu, que tremendo, que tremendo. Amém, queridos? Então, vamos rever hoje à noite qual que é o nosso chamado. Tremendo, né? Quando o Mordecai fala para Esther, não é? Quando a Esther está ali naquela posição de salvar o povo judeu, aí o Mordecai fala para ela, né? Que é pedindo socorro para ela. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que pedir ajuda para o rei. Aí ela fala assim: meu, não posso, porque você sabe que quem pedir ajuda para o rei sem ser convidado vai morrer. Aí o Mordecai falou assim: você não está entendendo. Você pensa que você não vai morrer? Você esqueceu que você é uma judia? Essa lei é contra você também. E se você não se posicionar agora, o Senhor vai levantar outro no seu lugar. Mas você e sua casa perecerão. Irmãos, então é assim, olha, a Esther, ela está caminhando no propósito. Beleza, ela era uma garota bonita, não é? A Vasti se rebelou contra o rei e a Esther ganhou o concurso de Miss Universo. Beleza, agora ela está no propósito. Mas no meio do caminho, ela ficou vislumbrada. Ela ficou vislumbrada com o mundo. Aí ela, só que ela vai saindo do propósito. Aí o Mordecai diz: ei, você está aí por causa dessa conjuntura, Esther. Naquele dia ela voltou. Diga para o meu tio Mordecai que eu vou diante do rei, e se eu morrer, morri. Amém, queridos? Meu Deus do céu, aleluia. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Para que você nasceu? O que é que você está fazendo aqui? Eu brinquei de manhã, mas é sério. Vou brincar de novo, mas é sério, tá? Se você não está no propósito, você não é invencível e nem imortal. Se você está fora, você é inútil. Irmão, quando eu estou no propósito, quando eu chegar lá no fim, eu já posso morrer. Eu posso dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Mas se eu saio dele, eu também já posso morrer, porque eu também já sou inútil. Vamos voltar, Esther, para o centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Amém. Terceiro lugar,
Terceira resposta. Então a primeira é amar a Deus, essa obediência radical. A segunda é essa fé no propósito que Deus tem para mim. E a terceira resposta, gente, que a gente tem que dar para que todas as coisas cooperem para o bem, não é, para o nosso bem, é orar. E essa resposta quem deu foi a rainha Esther. Eu acho tremenda essa história. Irmãos, toda promessa é uma gravidez. Cadê a Jaqueline? Não é? Nós temos uma promessa. Vai se cumprir. Amém? Vai se cumprir. O Arthur vai nascer. Não é? E ele está fazendo todo esse mistério, está se fazendo de difícil, para a gente ficar mais ansioso, para a gente dar mais presente para ele. O cara já viu que o cara é estratégico. Mas, irmãos, toda promessa é uma gravidez, vai acontecer. Agora, toda gravidez precisa ser gerada, é um processo. Você vê o Elias, ele recebe uma promessa tremenda de que vai chover, não é? E aí ele, puxa vida, Deus falou com ele que ia chover, que era para ele, mas ele tinha que fazer uma coisa. Sabe o que ele tinha que fazer? Orar, não é? O Tiago diz assim, olha, o Elias era um homem semelhante a nós. Ele orou para que não chovesse por 3 anos e meio e não choveu. E depois ele orou para que chovesse e choveu. Irmãos, mas se Deus queria que chovesse, por que Deus mandou o Elias orar? E se Deus queria que não chovesse, por que Deus mandou o Elias orar? Não é? Então, irmãos, Deus decidiu assim. Não é? Ele quer fazer as coisas na terra através de nós, através do homem. O que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Então nós precisamos, gente, ligar essa promessa também. Essa promessa também, naquela manhã, quando eu li isso aqui, eu disse, meu Deus. E eu fiquei todo entusiasmado. Mas Deus falou no meu coração para eu orar especificamente essa promessa. Como é que eu oro essa promessa? Aí eu encontrei um salmo ontem à noite, Salmo 109, 28. O Davi diz assim, Senhor, transforma, converte em bênção todas as maldades dos meus inimigos contra mim. Amém, queridos? Meu Deus, então a gente tem que orar, Senhor, isso aqui que eu estou passando, esse momento difícil que eu estou passando, Senhor, usa justamente esse momento difícil para o meu bem. Amém? A gente tem que orar essa promessa, gente. E foi exatamente isso que a Esther fez, não é? Porque quando o Mordecai foi avisar para Esther e tudo mais, e que ela voltou para o propósito de Deus, o que foi que a Esther mandou eles fazerem? Ela falou assim, pessoal, eu quero que vocês, todo Israel, não é? Todo Israel em Suzã, orem e jejuem por mim. Amém, queridos? E eu vou diante do rei. E deixa eu te fazer um desafio aqui, igreja do Senhor. Porque, irmãos, uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte: o cara começa a passar um ano difícil na vida dele, a primeira coisa que para é a oração. Ele reclama, ele fala tanto, ele fica murmurando tanto, ele se desanima, ele se sente o pior dos piores. Ah, meu Deus do céu. E na verdade, a primeira coisa que ele deveria fazer era dobrar o joelho. Gente, a Esther entendeu isso, essa resposta que ela deu. Agora veja bem, tudo aquilo que seria, de novo, a derrota da Esther e do seu povo, virou realmente a bênção de Deus para ele. Não é verdade? Por causa da oração. Lembra o que aconteceu? Vamos orar, pessoal. Oração em jejum, 3 dias. Aí naquele dia que eles estavam orando e jejuando, o Ramã, que odiava o povo de Israel, que ele já tinha feito um decreto que no dia 13 de Adar, que é o último mês para Israel, é o 12º mês, dia 13 de Adar, estava já decretado, todo mundo que era judeu ia morrer em Suzã. Mas a igreja está orando, todo mundo orando, todo mundo orando. O que vai acontecer? Quando o Ramã chega em casa, tão chateado, porque mais uma vez o Mordecai não se ajoelhou diante dele, não é? Aí ele foi aconselhado pela mulher e os amigos: faz uma forca bem alta, para que todo mundo veja a derrota dos judeus em Suzã. Gente, olha aqui para mim.
Eu acho, eu creio, eu não sei, o Jacques pode me ajudar, alguns construtores aqui podem. Eu calculo que essa torre aqui, lá na ponta, até o chão, deve ter uns 20 metros. A estátua aqui, né? O que vocês acham? 20 metros? Mais? Beleza. Então, já reparou que todo lugar que a gente está em Palmas a gente vê? Não é? Rapaz, a gente está longe, a gente vê. Irmãos, sabe qual que era a intenção do diabo? Como não tinha televisão, nem internet, nem WhatsApp, para que todo mundo visse o Mordecai enforcado, vamos colocar num lugar bem alto para que todo mundo veja. Irmãos, ele construiu uma torre de 20 metros. Aí ele sai de lá feliz, assoviando, alegre porque vai matar o Mordecai. Aleluia, glória a Deus, vou matar o Mordecai. Só que, olha só a oração, olha o poder da oração. Naquela madrugada, 2 horas da manhã, o rei dá um pulo, pum, e acorda com insônia. Meu Deus, esse Deus é tremendo, gente. Eu profetizo que isso está acontecendo na sua vida. Você não está vendo os bastidores, mas Deus está se movendo. Continue dando a resposta certa. Continue amando radicalmente o Senhor. Não negocie. Continue confiando no propósito que Ele tem para a sua vida. Continue em oração. O mundo espiritual está se movendo. Irmãos, o rei deu um pulo. Aí ele começa, meu Deus, não tinha televisão, não tinha nada. Eu vou ler alguma coisa. Meu irmão, pensa, o cara podia ler tanta coisa. Ele vai ler as crônicas do reino, a história do reino de Suzã. Aí ele pega a crônica. Já pensou? Gente, tem que ser o Espírito Santo. Ele abre justamente na página. Já pensou? Ele abre na página. O quê? 2 caras tentaram me matar? Nunca soube disso. E quem é esse tal de Mordecai que salvou a minha vida? Meu Deus, que isso? Irmãos, o rei não conseguiu mais dormir a noite toda. Ele ficou pensando a noite toda. Que é isso? O que aconteceu? E tal. Irmão, Deus guardou aquela informação para aquele momento da história. Gente, eu quero te dizer que alguém vai lembrar de algo. Alguém vai lembrar de algo a seu respeito na hora certa. Não desanime, porque se você desanimar, você vai perder a bênção. Irmãos, aí o rei só está esperando os funcionários chegarem. Quando amanhece o dia, ele já vai descendo e fala com o funcionário. E fala assim, me diz uma coisa, o que aconteceu? Eu não estou sabendo dessa história, tentaram me matar. Pois é, majestade, mas um homem chamado Mordecai denunciou a trama, e esses homens foram enforcados. E ele disse, e o que esse Mordecai ganhou? Por ter feito isso, por ter arriscado a vida dele? Nada, não ganhou nada. E aí ele ficou indignado. E cadê o Hamã, que é o primeiro-ministro? Eu quero conversar com o Hamã. E lá vem o Hamã chegando. Está chegando aí, ó. Está chegando o carro dele aí, ó. Olha lá, o carrão dele aí. Está chegando aí. Aí o Hamã desce do carro. Aleluia, né? Aleluia, glória a Deus. Feliz da vida. Aí o rei chega com ele. Bom dia, Hamã. Bom dia, majestade. Hamã, me diz uma coisa. Pela nossa lei, o que o rei tem que fazer para um homem que ele deseja honrar? Aí o Hamã, né, orgulhoso, né? Gente, meu Deus. Ele disse, eu acho que ele falou ali tudo que ele já sonhava há muito tempo. A cobiça dele. Ele falou assim, o rei tem que colocar a coroa dele na cabeça dele. E tem que entregar o carro do rei para ele passear na cidade. E a guarda real. E o manto real e tudo mais. E o homem mais importante do país. Eu acho que o Hamã estava pensando no próprio rei. O homem mais importante do país tem que ir gritando lá na frente. Esse é o homem maravilhoso, lindo, poderoso, que o rei deseja honrar. Eu acho que ele estava querendo que o rei fizesse isso. Eu acho. Irmãos, sabe o que aconteceu? Aí o rei disse, tudo isso? Tudo isso. E ainda tem que dar mais uma graninha assim por fora. O senhor quer a minha conta? Não é para você. É para o judeu Mordecai. E você é o homem mais importante. Então você vai gritando na frente dele. Esse é o homem que o rei deseja honrar. Meu irmão, escuta bem o que aconteceu. Aí lá vai ele na frente gritando e tal, e exaltando.
Meu Deus. Só que quando ele saiu de lá, a Bíblia diz que veio um tremor sobre ele. O temor de Deus veio sobre ele. E ele chegou na casa dele e contou a história para a mulher e os amigos que aconselharam ele a construir a torre, a forca. Eles disseram: então, sabe o que significa isso? Ele é judeu. E o Deus dele já amparou ele. E você já começou a cair diante dele. Quando ele disse assim: buzinou o carro da Polícia Federal lá na frente. Meu irmão, tocaram na campainha e já era o jantar que a Esté tinha preparado. Ele tinha que ir, ele foi todo apavorado. E ele chegou lá. Meu irmão, naquele dia a Esté revelou, porque o rei perguntou para ela assim: diga, minha princesa linda. Meu Deus, você é muito linda, você é maravilhosa. Meu amor, diga para mim, o que eu posso fazer por você? Até metade do meu reino eu te dou. Meu Deus do céu, essa Esté é muito tremenda. Ela foi só honrando o rei, só honrando o rei. Primeiro jantar, segundo jantar. O que eu tenho que te dar? O que você quer, Esté? Quero te honrar mais. Quero te honrar mais. Estratégia para as esposas: honre o seu marido. Aleluia, honre o seu marido. Meu irmão, no terceiro jantar o rei já estava assim, O que você quer, minha princesa? Ela disse: eu quero justiça, porque o meu povo é um povo fiel no seu reino. O meu povo tem servido ao Senhor por tantos anos. E agora o meu povo está debaixo de um decreto de morte, e todos vão ser mortos no dia 13 de Adar. Ele disse: mas quem fez isso? Quem é o culpado disso? Aí, irmão, estava tudo preparado no mundo espiritual. 3 dias de oração e jejum. Meu Deus, aquilo que era a derrota do povo de Israel foi o trampolim que a Esté pulou para o sucesso. Aí ela disse: é esse homem, o Ramã, foi ele que fez tudo isso. O rei: cara, como é que você fez um negócio desse? Você me usou, você me enganou, rapaz. E aí o rei sai tão indignado de lá, e o Ramã pula na perna da gata do rei. Pega no pezinho dela, meu amigo. Pega no pezinho dela e dá um beijinho no pezinho dela de misericórdia. Quando o rei voltou, meu amigo: o quê? Mata esse sujeito. Majestade, tem uma forca que ele construiu na frente da casa dele de 20 metros. Perfeito. Pendura ele lá. Irmão, todo o país viu a vitória do povo de Deus. O que era para ser a grande derrota em cadeia nacional foi a grande vitória. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa noite. Tudo que Satanás planejou para pegar você, para destruir a sua família, a sua casa, os seus negócios, o Senhor vai transformar numa grande bênção, e todo mundo vai ver. Agora escuta, olha o que acontece. Eu acho tão tremendo isso, gente. Aí depois que tudo isso aconteceu, a Esté pediu para o rei, para ele mudar o decreto. Ele disse: eu não posso mudar, mas eu posso permitir que os judeus se defendam. E ele fez um novo decreto, e esse decreto foi espalhado por Suzã. E olha só o que acontece. Ficou resolvido que daí em diante toda a família judaica, em todas as cidades da província do reino, comemoraria a festa do Purim, para que os judeus lembrassem sempre do que havia acontecido. Nunca, em qualquer época, deixariam de comemorar essa festa. Então olha aqui para mim. O que é Purim? Vamos entender isso, que isso aqui é tremendo. O dia que o Ramã decidiu matar todo mundo era o dia de Pur, que era dia 13, que significa sorte. Sorte no singular. Purim é sortes no plural, porque virou uma lei em Israel até hoje. Todo dia 14 e 15 de Adar, que é o 12º ano em Israel, tem uma grande festa, onde as pessoas trocam presentes, um visito. É muito parecido com o nosso Natal. Irmãos,
aquilo que seria um dia de morte, viraram 2 dias de festas. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que para cada decreto de morte que Satanás lançou contra você, tem 2 de vida na sua vida e na sua família, em nome de Jesus, aleluia, amém, queridos. Meu Deus do céu, também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. Muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Irmãos, era impossível. Os caras olhavam lá para o Ramã, pendurado na forca de 20 metros, e diziam: meu irmão, vamos virar crente também. Porque, meu irmão, esse cara se levantou contra os crentes na cidade. Olha o que aconteceu com ele. Vamos todo mundo para a igreja. Vamos todo mundo para a célula dele. Não fala mal dele não. Rapaz, não fala mal do Mordecai. Maldito os que amaldiçoarem o Mordecai. Olha lá o Ramã. Ficou lá o esqueleto pendurado por anos. Um memorial. Meu irmão, e isso é uma profecia sobre nós também, gente, que tudo isso que Satanás está tentando prejudicar a gente, vai virar o nosso testemunho para as pessoas virem para Jesus. E o último lugar, última resposta. Então a primeira resposta, amar a Deus radicalmente. A segunda resposta do Paulo, descansar no propósito de Deus. A terceira resposta da Esther, orar. Assim essas coisas vão se converter em bênção. E em quarto lugar, e o último para a gente orar, é a resposta do José, é a perseverança, gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora olha aqui para mim, gente. Eu tenho visto isso na minha própria vida, na vida das pessoas que eu ajudo, não é? Que eu trabalho. Eu tenho visto que elas praticam esses princípios, sabe? Eu tenho visto pessoas que estão passando por um momento difícil, mas continuam amando, continuam obedecendo radicalmente, não negociam os princípios da palavra de Deus. Elas continuam acreditando naquele chamado que elas receberam há tanto tempo atrás. Elas sabem que isso vai se cumprir na vida delas. Elas têm essa fé nesse propósito, nesse chamado. Elas estão orando. Elas estão pagando o preço, alguns estão jejuando. Eu tenho visto isso, gente. Mas sabe uma coisa que eu tenho visto também muito? A pessoa desistir no meio do caminho. Elas estão indo bem. Fica firme. Não desiste. Porque, irmãos, essa é a quarta resposta, que foi a resposta que o José deu. Olha o que diz Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quando que a gente vai colher? Se a gente não desistir. Não vale desistir. Amém, queridos? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10:36. Necessidade de perseverança para herdar a promessa. Quando é que eu vou herdar a promessa? Se eu não desistir. Gente, puxa vida, é isso que tem me deixado em crise, não é? Eu vejo pessoas com tanto potencial em todas as áreas da sua vida, não é? Meu Deus! E aí eu vejo a pessoa ali no meio do caminho, desiste do relacionamento, não é? Desiste da empresa, desiste do casamento, desiste do ministério. Quantas pessoas, meu Deus, que eu fico sabendo. Rapaz, o cara tem muito mais potencial do que eu. E cadê o... não soube não? Não, rapaz, ele abandonou tudo, agora trabalhando com não sei lá o que, tal. Puxa vida. Não é, irmãos? E a gente só vai colher, gente, se a gente não desistir, se a gente ficar firme na rocha. Não desista. Ok, queridos? E aí o José, irmãos, ele dá um show de bola para a gente, porque pensa, ele
é o filho do papai, não é? Acostumado ali com as roupas coloridas do Jacó. E aí ele é vendido pelos irmãos. Beleza. Ele poderia nesse momento já desistir. É uma crise, ele vira um escravo. Mas ele chega no Egito com a atitude correta, servindo. Ele pratica essas 3 coisas iniciais, gente. Não é? Ele ama Deus, não é? Radicalmente. Ele mostra esse amor pela obediência. Lembra quando ele não quis se deitar com a mulher do Potifar, que era, pensa, ele no auge da juventude dele, com muita fome, ele disse não, ele se dominou, porque ele amava radicalmente o Senhor, não é? Ele tinha fé no propósito de Deus. Qual que era o propósito de Deus para a vida dele? Aquele sonho, né, que ele teve, que ele seria um líder mundial. Quem está aqui comigo? Ok? Então, ele tinha fé naquele propósito de Deus. Ele sabia que isso ia se cumprir na vida dele. Ele ia ser um grande líder mundial. Ele tinha visto o sol, a lua e as estrelas se curvarem diante dele, não é? Então, irmãos, ele tinha fé no propósito. Ele era um homem de oração, porque só um homem de oração consegue revelar sonhos, consegue revelar aquele sonho do faraó. É o homem que está online com o Espírito Santo, é um homem de oração. Ele praticava esses princípios, mas gente, ele não desistiu. Então ele melhora um pouco de vida quando ele vai para a casa do Potifar. Tem pessoas que melhoram um pouquinho, aí vem uma grande derrota. Eu não vou dar certo mesmo, eu sou um azarado mesmo, eu não nasci para isso mesmo, eu vou embora da igreja. Gente, que tristeza, as pessoas interrompendo os seus processos. Aí olha, veja bem, ele fica firme, vai preso, mas lá na prisão ele está revelando sonhos, ele está trabalhando para Deus, ele está servindo o carcereiro, ele está dando bom testemunho. Isso é um homem que não desistiu, porque um desistente só vive de cara feia, um desistente é antipático, um desistente é murmurento, um desistente não acredita mais, não ora mais. Ele está na prisão. Aí lá na prisão ele começa a crescer, ele começa a ficar animado. Aí vem um cara e fala para ele: rapaz, você é muito talentoso, você revelou os nossos sonhos, eu vou falar de você para o rei, eu vou conseguir um bom emprego para você, você vai ganhar uma grana, meu irmão, trabalhando lá no palácio, aleluia. O José fica todo animadão, o cara esquece ele, 2 anos. Não é? De novo, derrotado. De novo, é um não que a vida dá para ele. De novo, é uma porta que se fecha na cara dele. De novo, é o concurso que ele não passa. De novo, é a porta que ele não entra. Quem está me entendendo? Mas, de novo, ele está preparado. Vai acontecer alguma coisa, porque Deus me falou que vai acontecer alguma coisa. Eu não sei como que eu vou sair daqui, mas eu vou sair daqui. Finalmente, irmãos, ele vai diante do faraó e revela o sonho do faraó, não é? E aí sim, aí ele vai lembrar, escuta. Aí ele vai lembrar que tudo aquilo que aparentemente era uma derrota para ele, quando os irmãos venderam ele, aí ele vai entender: agora eu entendi. Amém, queridos? Agora eu entendi por que eu tinha que vir para o Egito, por que eu tinha que morar na casa do Potifar. Por que essa mulher teve que me denunciar? Por que eu tinha que ir para a prisão? Porque foi na prisão que eu conheci o copeiro do rei. Agora eu entendo tudo. Aí olha o que ele diz para os irmãos dele, gente. Olha o que ele diz para os irmãos dele. Ele diz assim para os irmãos dele: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus transformou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Meu irmão, lá na frente, você vai entender que o que você está passando, na verdade, é uma bênção, né? Alguém falou para mim assim: pastor, como que o meu casamento do jeito que está é uma bênção? Eu disse: olha, eu não tenho essa leitura é o Espírito Santo que vai te dar mais tarde, mas eu já penso o seguinte: isso já vai servir como um testemunho para ajudar muitos casamentos. Amém, queridos?
Não sei qual que é o seu problema e a área da sua vida que você está passando um problema. Mas, gente, isso vai ser só uma cicatriz. E uma cicatriz que não vai doer mais. Amém? Cada vez que eu olho a minha cicatriz aqui, que parece um escaravelho, irmãos, eu lembro daquele acidente que eu sofri. Meu Deus, que eu vi aquele buraco e eu vi o osso do meu braço. Eu lembro aquele acidente, mas não dói mais. Na verdade, essa lembrança quase que é uma lembrança boa, porque eu penso, poxa, eu estou inteirão, não aconteceu nada, eu não tenho nenhuma sequela, eu fui livrado, foi uma bênção. Irmãos, e tudo que você está passando, tudo que a gente venha a passar, se a gente tiver esse coração, é uma bênção. Então eu vou dar graças, então eu vou agradecer, então eu vou louvar o meu Senhor, porque eu sei que isso está construindo a minha vitória, porque eu amo o Senhor, porque eu tenho fé no propósito do Senhor, porque eu estou orando para que isso aconteça, e eu declaro, e eu decido nessa noite, eu não vou desistir no meio do caminho, eu vou ficar até o fim, em nome de Jesus. Vai acontecer. Amém, queridos?